mais perto. Quanto tempo você trabalha com cílios? Desde 2018. Com cílios. Tem uns dias, não tem? Tem uns dias, uns meses aí. Ai, gente, então vamos lá, deixa eu ver aqui. Então, qual que é a sua dúvida? A questão é que eu não estou conseguindo gravar como se faz um mapeamento, as divisórias, que nem você viu aquele dia. E não estou conseguindo, exemplo, eu conseguir olhar certinho na pessoa e conseguir falar, não, esse olho precisa levantar isso, sabe? Eu não estou conseguindo identificar certo. Mas é que você está começando agora. Ó, eu vou desenhar um olhinho aqui. Vou usar isso aqui. Estou na sua frente? Não, pode vir. Porque se eu estiver na sua frente, Pode. então eu vou desenhar um olho. E aí a gente vai tentar identificar qual o mapeamento. Faz de conta que é um olho. Né? Sobrancelha, todinha lá. Então, o que esse olho precisa aqui? Faz de conta que esse olho tem uma pálpebra caída aqui, ó. Identifique esse olho para mim, se ele é caído, se ele é fechado, se ele é aberto. Identifica para mim. Que tipo de olho é esse? Ele é caído? Ele tá meio caído, isso, meio caído. Não tá tão aberto também, né, nesse caso. Não, aqui a questão aqui tá normal, tá, né? então é só Praticamente caído normal. Na verdade, ele não é caído, ó. Ele é caído porque, ó, quando essa linha d'água aqui, ó, tipo assim, ó, vamos ver esse, tá vendo? Aqui caiu, ó. Ele, na verdade, ó, ele não é caído. Ele faz isso aqui, ó, Vamos certinho. vai reto. O que desce um pouquinho é a linha d'água. Mas, na verdade, esse olho aqui é um bem tradicional olho amendoado. Porque ele parece uma amêndoa certinho, ó. Na verdade, ele não está nem caído e nem pálpebra caída. É como se fosse um olho normal. A única detalhe dele, ó, ele tem a pálpebra caída. Então, o que você faria aqui? Qual o mapeamento que daria para fazer? É aquele que a gente fez, né? Eu acho que na segunda ou primeira. Que para dar uma levantada aqui, ó. Para disfarçar a pálpebra da pessoa, né? Então, seria o qual? Eu não lembro se é isso aqui. O esquilo. É, né? Esquilo. Isso, esse aqui quase não dá pra... Ó. O esquilo. Então, onde que a gente trabalha o ponto do esquilo? Na parte alta da sobrancelha. No ponto alto da sobrancelha aqui, ó. Tá vendo aqui assim, ó? Uhum. Só que pra gente fazer o mapeamento, o que a gente precisa fazer? Achar o ponto inicial do canto interno O final. e canto externo, os fios colocáveis. Então, vamos supor que é aqui, né? Então, a gente achou o ponto inicial, onde a gente começa com os fios colocáveis e aonde termina. E aqui a gente sabe que o ponto alto da sobrancelha é aqui. Então, eu preciso Então, só que aqui, ó, aí a gente vai achar o meio do olho para te ajudar, ó. Ou a gente pode achar o meio do olho assim, né? Meu pincel não tá assim ou assim. Então, a gente vai achar ele assim, ó, que é a pupila aqui, ó. Então, aqui é o meio do olho. Aqui é o ponto alto. Aqui é o ponto final do olho. Aqui é o início. Então, pra gente, ó, a gente sabe que aqui é o ponto alto do olho da pessoa. Eu tô riscando em cima do olho porque na cliente não pede, né? Então, se fosse gatinho, onde que seria? No Aqui. caso, no finalzinho. Aqui seria o gatinho. Aqui seria o esquilo. E aqui seria o
boneca. Aí o início aí é normal para todos. Menor, vai diminuir. Sim, ó. Primeiro a base, aí a gente não vai fazer o desenho. Ó. Então, se eu fosse fazer boneca, seria no meio do olho. Essa parte aqui seria mais alta, o maior, o maior. Se eu fosse fazer o esquilo, onde que seria a parte maior? Esse meio aqui, ó, no ponto alto da sobrancelha. Se fosse o gatinho, qual onde seria o maior? No ponto final. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Só para mim usar o mesmo desenho. Porque se eu for desenhar, vai sair totalmente diferente o desenho. Ó. Nunca fica igual. Então, a gente vai fazer o esquilo. A gente vai usar o ponto alto dele. Então, qual a numeração que eu vou pôr aqui no ponto alto? Então, eu já sei que para disfarçar, tanto que aqui, ó, onde eu vou usar o número maior, ó, o tanto que vai disfarçar a pálpebra da pessoa. Tá vendo? Então, qual a numeração que a gente vai usar? Por exemplo, você falou na última vez que eu falei 12, você falou não. Agora, nesse caso, eu não lembro, eu não sei. Então, nesse caso aqui, ó, a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas querem definir, olha, vou pôr o 12, vou pôr o 13. Não. Para você colocar aqui, você tem que descobrir qual que é o tamanho do fio da cliente. Vamos supor que o fio da cliente natural é tamanho 10. Aí a gente pode pôr, eles falam que podem colocar o dobro do número. Agora você pensa, o 10 eu pôr 20? Fica horroroso, né? Então eu gosto de usar até 2 casas a mais ou 3. Para ficar um olhar harmonioso. Então aqui, ó, qual que você acha que a gente pode usar? O 12 ou o 13? O 13. Por quê? Porque, que nem é o ponto alto, vai dar aquela levantadinha, mas é que nem você também falou, ver o tamanho dos cílios da... Aqui primeiro na cliente a gente descobre qual que é o número dela. Vamos supor que você quer usar o 13. Então a cliente quer um cílios maior. Então aqui a gente vai usar o 13 no ponto alto. Como vai ser o esquilo, eu tenho que diminuir uma casinha aqui, ó. E aqui eu vou subdividir ficando até o 8. Ó. Vou dividir aqui, ó. 12, 11, 10, 9, 8. Porque é o formato que vai fazer, ó. Tá vendo? Nem é assim, não. Ó, e vai começar assim e faz tipo assim, ó. Porque o que faz o rabinho assim é o gatinho. Deu pra entender? Ficou dúvida? Ó, o esquilo, ele vai alongar o olhar. Para aquelas pessoas com o olhar junto, ele vai separar, né? Aquela pessoa que tem um olhar muito junto, ele vai separar. Ele então alonga, separa o olhar. E ele dá uma abertura leve do olhar. Na verdade, ele é a junção do boneca com o esquilo, com o gatinho. Ele é o mapeamento coringa. O esquilo é o mapeamento coringa. Tá em dúvida de qual mapeamento fazer? Qual você faz? O esquilo. O esquilo. Isso. Deixa eu dar uma anotada aqui, tá? Vou sentar aqui. Que eu vou fazer outro desenho. Aí você vai me falar qual mapeamento que eu vou fazer aqui. Você vai me sugerir qual mapeamento. O que esse olho precisa? Tem alguma pálpebra igual você fez no outro ou não? Aí tá normal. Vamos supor, não é pálpebra. Vamos supor que ele é fundo. Ele é fundo. Tá vendo? Ele é um olhar aberto,
Tá vendo aqui? Aham. Ele mostra aquela parte branca do olho da pessoa. Não tem gente assim? Que é bem abertinho? Vê toda a pupila todinha da pessoa? Uhum. Eu acho que o gatinho daria pra dar um que. Mas você falou que é aberto, né? Sim. Então o gatinho daria pra dar uma fechadinha. Sim, o gatinho, Ou ele não? fecha o olhar, né? Uhum. O gatinho, ele vai fechar. Tudo bem. Ok. Só que aqui, ó, isso aqui caído. Posso fazer o gatinho? Não. Por que eu não posso? Porque o gatinho vai fechar mais. Então, não posso fazer o gatinho. Uhum. Então, ele é um olhar aberto e ele cai. Então, boneca mais. Eu vou fazer o boneca? Sim. Por quê? X. Ó, qual que é a função do boneca? A função dele é abrir o olhar. E aproximar o olhar. Esse olho aqui eu preciso abrir ou fechar? Fechar. Então por que eu vou fazer boneca? Pois é, porque eu falei o gatinho e você falou que o gatinho não dava. Aí o que a gente faz? É porque O esquilo. eu tô te desafiando. Ah, o esquilo. Você tá Porque entendendo? não sei qual seria o melhor, e o esquilo é o coringa que dá pra Sim. qualquer olho. Por que eu tô te perguntando? Por que eu tô te instigando a pensar? Aham. Eu não quero vocês, alunas minhas, copiando e cola cílios. Isso aqui gera personalização. Ó, personalizado. Você tá entendendo? Aqui você vai fazer junção de mapeamento exclusivo para, vamos supor, essa aqui chama Ana, né? A Ana. Essa é a Maria. Você tá entendendo? O que é que você Foi pensa? legal, foi boa. Sim. Aham. É porque eu te perguntando assim, eu faço você me responder e você pensar. Aí sim, agora a gente vai fazer isso aqui. Então, eu não posso só o boneca, porque o que o boneca faz? O boneca, igual a gente viu lá em cima, o boneca, qual que é a parte dele? Meio. O meio do olho. Então, se eu fazer só o boneca, tá erradíssimo. Vai abrir mais o olho da pessoa. Então, não pode. Então, o boneca para ela, para Ana, jamais. Por quê? Você vai abrir mais o olhar dela. E o gatinho, o que é o gatinho? Então, ó, a gente vai, aqui é o último fio colocável, o primeiro passo do mapeamento. O que é? Vou marcar o início. Achar o início e o final. Então, nós achamos. Aqui, ó, vamos achar o meio do olho de outra forma. Nós não vamos fazer a boneca. Então, a gente vai achar o meio do olho, ó. Nós achamos o início do canto interno. Nós achamos o final do canto externo aqui, ó. E aqui é o meio do olho. E vamos achar o ponto alto. Por que eu explico assim? Você viu que eu já estou explicando de forma diferente. Para você não ficar escrava de uma forma só de encontrar o mapeamento, tá? Ó, aí eu já vou achar o meio do olho. A gente vai pular, não vai, ó? Ó, então aqui vai ser meio não, o ponto alto da sobrancelha. Se eu fosse fazer só o gatinho, no caso você falou do gatinho, né? Daria assim, ó, nesse caso de fechar o olhar, o gatinho ficaria perfeito. Só que se eu usar o gatinho, o tamanho maior que é no final, o que vai acontecer com esse final? Vai ficar caído. Fechar, dá mais aquela fechada, mais caída. Vai cair o olhar da pessoa. A gente não olha nas pessoas, o cílios está até bem feito, tá bonito, mas não realçou, entristeceu a pessoa. Então o que você vai fazer? Ó, então só o gatinho não dá. Nós vamos personalizar para Ana, nós vamos fazer a junção
do esquilo com o gatinho. Ó, eu vou subdividir aqui, ó. E você pode dividir aqui também. Tá vendo que, ó, eu dividi em 2 a parte do gatinho, dividi em 2 a parte do esquilo. Você conseguiu entender? Uhum. Aí eu vou juntar aqui, ó, vou fazer essa junção aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui tudo, ó. Com um número só? Por quê? Porque com um número só, aqui eu fazendo o maior aqui, o que eu vou fazer? Eu vou poupar essa casa aqui, não vou? Uhum. Não vai cair, olha. Aonde começa a cair aqui, ó? Só que aqui vai descendo, mas não vai descendo tanto. Ah, entendi. O que você, para não fechar tudo e cair o olhar que você fez isso, entendi. Então vamos usar o mesmo raciocínio aqui. Vamos usar o 13 nessa pessoa aqui, ó. Pra você entender. Então a gente vai usar o 13 nesse, 13 nesse e 13 nesse. Ah, Vanessa, mas será que eu posso? Pode. Você é um artista dos cílios, você pode corrigir o olhar da pessoa. Aí a gente vai terminar com o 12. Vamos dividir aqui, ó, o 12, porque a gente não pode terminar com casinha grande, ó. O 11, o 10, o 9, o 8. E preste atenção, tá vendo que o olhar dela é fundo? Uhum. Esse 13 aqui, ó, vamos supor, ó, porque ficou baixinho aqui, vamos supor que o 13 vem aqui, ó. Ó, até onde o 13 vem. Uhum. Vai disfarçar o não olhar vai da colocar, pessoa. não vai colocar tanto cílios pequenininho no final, né? Não, porque o 12 não é pequeno. Não, por isso que eu falei, pra não deixar cair, eu não coloco Isso. igual os outros, que às vezes Porque se eu fosse diminuir mais aqui, eu ia arredondar mais o olhar dela. Uhum. Então, ó, ficou personalizado para ela. Eu estou disfarçando o olho fundo e não vai deixar cair do olhar dela aqui, ó, porque eu vou diminuir uma casinha. Em alguns casos, você pode até diminuir um, mas aqui já vai disfarçar bem. Então, isso aqui chama personalização. As minhas alunas não é um copia e cola. Ó, eu vejo demais. Eu vejo, esses dias eu fui olhar no Instagram as fotos dos trabalhos. Elas estão trabalhando bem, mas elas estão pecando no mapeamento. Fazendo igual a todo mundo. Outras, o que elas estão fazendo muito? Só segue o olho. Tipo assim, ela só sabe fazer gatinho, só sabe colar fio, você tá entendendo? Só segue o olho. Tudo igual, ela não corrige o olhar da pessoa. Deu pra entender? Coloca a foto. Vou tirar. Pronto. Vou apagar aqui que a gente vai fazer outros desenhos. É porque cada desenho que eu faço sai diferente. Então, eu vou trazer meu apagador, ficou lá em casa. Agora vamos ver se dá certo de algum mapeamento para o boneco. Deixa eu só ver se está dando certo a minha aula. Parece, né? Ó, vou desenhar outro olhar aqui, ó. Ó, esse olho, ó, a pessoa quase não enxerga nada, de tanto que o olhinho dela é fechado. Não tem aquelas pessoas com o olho fechado aqui? Uhum. Ó. E é aquele olhinho tipo chinesinho. O que eu faço nesse olhar? A gente encontra muito. Ele é um olhar fechado, não é? Uhum. Ele é fechado. O que é? Ele é caído? Não, só fechado. Não é caído. Não cai. O que eu preciso fazer aqui? Abrir. Qual que é o mapeamento que eu vou fazer para abrir? Colocar a maior no meio. O boneco. Ó. Quando é o boneca, eu gosto de vir aqui. Lembra que eu falei para a pessoa que faz o isolamento?
Ou antes do isolamento, a pessoa abre o olho e você vai lá e marca No meio. o início e o final da pupila, né? Então, eu vou aqui no fio colocável, né? E aqui. Então, qual numeração que eu vou usar aqui? O meio do olho é dentro dessa bolinha mesmo, né? Isso, ó. É esse todo da bolinha. Então, da bolinha. quando é o boneca, o ideal é você abrir o olhar dela, colocar a numeração seguindo o espaço todo da pupila, Entendi. tá? E vamos subdividir, ó, se é o boneco. Então, vamos usar o 13 também como referência para você entender. Então, 13. Só que o boneco é assim, ó. 12, 11, 10, 9, 8. E você também vai terminar, ó. 12, 11, 10, 9, 8. Por quê? Porque o boneca, ele abre O meio, assim. o olhar, ó. Ele tem que fazer essa abertura. Então, essa pessoa, ó, ela precisava só abrir o olhar, tá vendo? Não estava caído, nada. Vamos supor que esse olhar a gente encontra também. A pessoa tem o olho bem próximo e é bem fechadinho e não é caído. Tá? Então, nós fizemos o boneca. Ó. Então, esse a gente não personalizou. Foi aquele mapeamento, um dos tradicionais. Vou fazer outro desenho. Ó, esse aqui. Vou fazer outro aqui. Ixi, a sobrancelha saiu lá, não sei aonde. E esse olho? O que que esse olho é? Tá tipo assim, tá só pequeno? Não, tá pequeno o desenho, né? Mas assim, vamos supor que ele é um olhar próximo, tá vendo? Vamos supor que ele é um olhar próximo. Ele é amendoado, ele não cai, tá vendo que ele sobe assim? Ele sobe, não tá parecendo uma amêndoa. E ele é levemente aberto, ó. Esse aqui de baixo não era bem abertão, ó? Sim. Ainda dá pra ver. E esse aqui, ó, é levemente aberto. O que eu faço? Daria pra fazer um gatinho. Porque já ia bem, no final já não cai, ele já levanta. Então o gatinho ia dar uma diferença no Vai no ficar final. lindo. Vai Tipo ficar assim, perfeito são também. poucos olhos que conseguem fazer só o gatinho. São pouquíssimos. Ó, porque o gatinho, né? Ó, vamos achar o início e o final. E vamos achar o Achei o início, o final, vamos dividir o meio do olho, né? E vamos achar o ponto alto da sobrancelha. Então a gente fez o esqueleto. Aí o que você pode fazer? Eu vou fazer o gatinho, então é do ponto alto pro final. Vamos usar o 13 também para entender. 13, aí você vai usar o 12, aí você vai, ó, 11, 10, 9, 8. Aí o que vai fazer? Ó, vamos fazer assim, ó, porque aí ele vai, tá vendo? É porque desci aqui, mas é para entender. Ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Não, na verdade não. Ele vai começa pequenininho assim, ó, e faz o rabinho. Aí eu não encontro desenhar, ó. Tá vendo? Faz isso aqui, ó. Aí fica perfeito. É aquela pessoa que dá pra fazer o gatinho sem medo. Então esse é o gatinho. Também não personalizamos. Ó, mas aqui daria, se a gente fosse personalizar, daria talvez, ó, dá pra você brincar, ó. Aí você divide, põe o 13 e põe o 12. Aí a gente já personalizou pra ela. Colocou Sim, duas porque, numeração no finalzinho. Deu mais uma diferença legal. Deu mais diferença Ficaria ainda. legal. Por quê, ó? Aqui eu já tô fechando mais, eu já começo, ó, a fechar daqui pra cá, ó.
Fica lindo esse mapeamento. Vamos fazer um outro, vamos achar um outro olho pra gente... Um outro olho aqui. Também, ó, esse é meio fechadinho. Agora, esse aqui, ele é fechadinho e ainda tem pálpebra caída. Qual que você faz? Não dá pra fazer aquela mistura que você falou? Que é o Sim. esquilo e o boneca? Ou Sim, não? dá pra fazer. Porque aí faria essa mistura, que aí esconderia a pálpebra e ajudaria também no caimento. Isso, ó, dá pra gente brincar. Às vezes fica parecendo que é o mesmo mapeamento, mas nenhum olho fica igual. Então vamos achar o início, o final. Vamos trabalhar aqui, tá vendo? Ó, o meio, né? Uhum. E ó, o ponto alto da sobrancelha aqui, ó. Então vamos brincar aqui, ó. A pessoa tem a pálpebra caída aqui, ó. E você tá vendo que o olhar dela não cai? Uhum. Tipo assim, ele é assim, começa a descer. Ó, eu vou brincar aqui, ó. Eu vou dividir entre o gatinho e o esquilo. E vai ficar quase igual o outro lado. Eu posso fazer isso aqui. Então vamos de 12 aqui. Vamos usar o 12, o 11. Tá vendo? Vai ficar quase o esquilo de novo. Uhum. O 11, pode ser o 11, 10, 9, 8. Não é regra. Você tá entendendo? O 12 é porque essa pessoa aqui não quer os cílios grandes. Ela quer uns cílios mais natural. Você tá entendendo? Corrige o olhar mais Que natural. corrige mais natural. Uhum. Ela não quer grandão. Então aqui, ó. Não tô corrigindo a pálpebra dela caída, ó. Uhum. Aqui o 11 vai ficar quase do tamanho, mas ainda tá disfarçando, ó. Porque, ó, o 11 vai vir aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Não disfarcei aqui. E o 11 aqui, tá vendo que eu tô... Por que eu repeti a casinha do 11? Pra mim abrir esse olhar, ó. Porque aqui, ó, se eu coloco o 10 aqui, já ia começar a fechar de novo. Você tá entendendo? Aí o 11 repetido aqui, ó, no ponto, no meio do olho, Fazer o mesmo alinhamento que você quer fazer. uma leve naquele lugar. abertura. E aí vou diminuindo. Então, esse aqui ficou totalmente personalizado com aquela pessoa. Então, personalizado é quando não tem não é o certo, por exemplo, o gatinho só em si, o certo Não. assim, de só o nome fixo, o gatinho, o boneca. Personalizado significa você fazer exclusivo para aquela pessoa. Ah, certo. Vamos supor se você borda pano de prato. Uhum. A Maria quer um pano de prato do gosto dela, com coração, em vez do coração vermelho, ela quer um coração azul. Uhum. Mas não é todo mundo que gosta, então você vai fazer o pano de prato bordado para ela do jeito que ela quer. Então, personalizado. Mais dúvida? Não. Vamos fazer um outro olho aqui para você. Esse olhar também tem, tá quase igual ao outro lá, ó. Só que ele, você pode ver que não é igual. Uhum. Nossa, que desenho lindo, ó. Tá vendo que ele não é caído? Uhum. E ele não é caído, ó. E não é tão amendoado igual esse. Uhum. Só que ele é levemente aberto, ó. O que você pode fazer aqui? Ou aqui, ó. Vamos supor que ele vai... Vamos usar um olho mais como se fosse natural. Tá vendo? Ele nem é aberto nem fechado. É um olho normal. O que você faria nele? Dá para fazer o quê? Qual o mapeamento tradicional que pode ser usado? Se fosse usar um desses mapeamentos.
Sendo o boneco, o gatinho, o esquilo? É. Eu acho que o esquilo daria pra fazer, não daria? Sim. Tanto por ele ser o que dá pra fazer em todos os olhares, também pra dar uma levantadinha bem, que você falou que ele é normal, mas ele daria diferença, dando um realçar ali, diferente. Certo. E por que que você não optou pelo esquilo? Ou pelo gatinho? Por que que você não optou? É para me entender. Não sei, porque eu pensei também, coloquei mais ênfase nesse de cima aí, que dá pra dar uma diferença no de cima. Eu Aqui. pensei, nesse aí. Tá. E por que que você não faria só o boneca? Por que que você não optou pelo boneca? Talvez porque já deixaria o olho dela normal, não ia dar uma diferença grande. Só ia abrir, né? Não ia dar uma diferença. Então eu tô te perguntando, porque pra mim entender se você entendeu. Mas a minha dificuldade era essa, então você fazendo assim, tá dando uma Agora abrida você- na minha mente, tá me ajudando. É, porque agora você já acertou, você já falou sem dúvida nenhuma. Você tá entendendo? Você já tem firmeza no que você tá falando. É por isso que eu pego, sento, o treinamento é personalizado também para tirar a dúvida. Eu poderia muito bem pegar você, pôr mais um modelo e se vira depois. Uhum. Mas não. Eu quero que você entenda de mapeamento. Eu não quero ir lá olhar no seu Instagram e ver cílios tudo igual. Mapeamento, você tá entendendo? Então você entendeu. Então vamos pro início, final, você entendeu, né? Uhum. Você quer esse aqui, ó, que eu acho que faz assim, eu acho o meio do olho. Qual que você quer que eu ache primeiro? Não entendi, você quer qual o jeito que eu quero que O meio do olho. Porque assim, pra gente montar um esqueleto, a gente acha o canto interno, a gente acha o canto externo. Porque a gente está delimitando até onde eu vou colocar fio. A gente achou que os últimos fiozinhos colocáveis, ó. O Vzinho, como você faz? Tá, ó. Isso. Esse, a gente vai lá, pediu a pessoa para abrir, né, o olho, marcou a pupila dela, onde começa, onde termina, ó. E agora a gente vai achar o ponto alto. A gente vem aqui no ponto alto da sobrancelha. Você quer o esquilo? Uhum. Então, o esquilo é aqui, ó. Qual numeração que você vai usar? Tem uma regra de numeração certa ou não? É só ver mesmo que nem o tamanho que você falou, ver o tamanho dos cílios dela. A regra é Aí. para ficar bonito, saudável, igual assim a gente trabalha com saúde ocular também. Uhum. Você tem que ver a estrutura do fio da cliente, o tamanho do fio da cliente. Às vezes a pessoa quer um 14, mas o fio dela não tem estrutura para Pra aguentar. aumentar o peso do cabelo. Às vezes ela quer um 13, o fio dela não tem estrutura para aguentar. Eu, Vanessa, como eu trabalho com saúde ocular, o 14 eu só uso naquelas clientes que têm os fios longos, que o 13 fica pequeno. Você tá entendendo? Uhum. E aí você tem que entender o que o seu cliente quer, por isso que é personalização. Você tem que, antes da sua cliente deitar na maca, você vai analisar o olhar dela, perguntar para ela o que ela quer que corrija, o que incomoda ela, o que ressalta. Você tá entendendo? Às vezes a cliente vai chegar, eu quero que você faça o gatinho, mas o olho dela é caído, vai ficar feio. Tá. E no caso das clientes, a palavra certa, leiga, não tem conhecimento como eu fiz a primeira vez, eu fui sem saber, só porque era bonita. Aí nós tava também no auge, né? Aí eu fui porque eu queria ficar bonita também, só que eu não tinha noção dessas diversidades. Eu tenho agora, quando eu tenho conhecimento, mas eu não tinha noção, só cheguei e falei pra ela que eu falei que era fazer os cílios, ela marcou meu horário, foi lá, agendou. Ela nem falou também dessas diversidades, só falou, não, aí eu fui, só porque eu vi, falei, não, o brasileiro, mas só porque eu tinha visto na internet, não porque eu sabia que isso ia dar uma diferença. E para esse tipo de pessoa, o que eu faço? Eu posso dar minha opinião, falar, esse cílios vai ficar bom, isso, sim. Lógico, brasileiro não é mapeamento. Você
já aprendeu aqui, as clientes chegam, eu quero brasileiro. Só que elas não entendem de mapeamento. Aí você vai explicar para ela, você vai analisar o olhar dela e vai explicar para ela como que, tipo assim, não, eu fazendo assim, assim, eu vou disfarçar, fazer um mapeamento que disfarça a sua pálpebra caída, o seu olho fundo, o seu olho mais aberto, você tá entendendo? Elas não querem, tem uns que não querem saber de mapeamento, não sabem nem de nome de mapeamento. E não vai adiantar você falar. Aí você vai falar, por isso que eu ensino a personalização. Você vai falar, eu vou fazer personalizado para você, corrigindo o que o seu olhar precisa para realçar o que há de melhor. E pergunta a ela se tem alguma coisa que ela acha que realça mais no olhar, que quer corrigir, o que incomoda ela. Você tá entendendo? Muitas chegam, elas nem entendem de efeitos. Ela fala, eu quero um gatinho, eu vi o gatinho, mas gatinho é mapeamento. Elas acham que o brasileiro é gatinho. Você tá entendendo? E não é. Então você tem que sentar, você tem que conversar com ela não entende, você vai explicar, a técnica não é gatinho, o efeito, na verdade nem é técnica, porque técnica, são dois tipos de técnicas, técnica fio a fio. O que é técnica fio a fio? Que você coloca um fio por fio na cliente. Então, a técnica fio a fio é o efeito fio a fio, é o efeito brasileiro, é o efeito 3D, é o efeito 4D, efeito 5D, até 10, 16D, que é um fio por fio. Essa é a técnica fio a fio. Entendeu? Outra técnica é o capping. O que é o capping? Você põe 2 fios no só. É tipo sanduíche. É um sanduíche e tem um empilhamento também. Então, isso é técnica. Brasileiro é técnica fio a fio. Brasileiro é um efeito. Entendeu? Então, voltando aqui, para o tamanho do fio do cliente. Você foi lá, olhou, entendeu o que a cliente quer. Ela não quer muito longo. E você foi lá, viu o tamanho da cliente. Vamos supor, o tamanho da cliente, o fio dela é 10. Tamanho 10. Você vai usar o qual? O tamanho máximo dela é 10. Eu Onde posso ultrapassar não é- um pouquinho ou não? Tem que ser o Não tamanho? é o tamanho máximo, é o tamanho onde você vai realçar aqui, Não. Nessa parte aqui, o fio dela é tamanho 10. Para você trabalhar com saúde, eu, Vanessa, trabalho até 3 numerações a mais. Como você falou, 2 ou 3, né? Se a cliente Não, quiser, maior. Tem cliente que eu vou usar o 11. Porque tem cliente que só quer que curva, às vezes o fio dela é muito para baixo, ela só quer que curva fica pretinho. Porque tem muitas clientes frustradas com extensão de cílios. Tem medo. Você tá entendendo? Porque a profissional foi lá, pôs uns cílios enormes e encheu demais. Não é assim. É conforme cada pessoa gosta. O tamanho dela é 10 aqui. Qual que você acha que você vai pôr aqui? Eu poderia usar o 12, Então vamos usar o 12. que não passa demais. Então você vai fazer o esquilo tradicional. É isso? Isso. Então, o 11. Vamos dividir aqui, o 11, o 10, o 9 e o 8. Esse é o esquilo tradicional. Mas aí você pode vir brincar aqui, Vamos brincar um pouquinho? 12, 11. O que é? Deu a realçada também. Sim, ou aqui também, 11, 10. Tá vendo que não é regra? Você tem que entender da personalização. Você é um artista. Você cria. Um dos diferenciais das profissionais é isso. Saber criar para cada pessoa. E ela sai na frente com isso. Pergunta? Não, deixa eu te... Ficou torto, tá nada. Então, vou apagar aqui.
De mapeamento, ficou dúvida? Não, tudo certo. Nadinha? Na dica. Hoje a aula vai ser rápida. Vai, mas eu imaginei que seria, porque, né, já o básico, É, você você passou, viu, agora só a ó, dificuldade. Que você Você vai passar. viu, o que acontece? Você viu que eu parei a aula prática para tirar sua dúvida. Porque não adianta eu te ensinar, e não é o meu intuito, o meu foco com as minhas alunas, por que as minhas alunas destacam? A diferenciação. Saúde, você viu no isolamento, durante todo o passo a passo, para não danificar o olho. Igual aconteceu com você, quando você usou, o que aconteceu, né? Fio machucando, vamos ver que ficou um colado no outro, não pode. A Maria Lídia, igual eu te falei, ela faturou 10 mil em dezembro. Cidade pequena, lá em Alagoas. E nos meses decorrentes, ela fatura 4 a 6 mil reais. Você tá entendendo? Ela me contando, a gente conversando, ela disse que vem, lá é um povoado. Ela diz que vem mulheres, clientes das cidades, povoados vizinhos. Por quê? Personalização, saúde, atendimento, fala atendimento magnético. Por quê? A cliente chega, você não vai chegar e deitar ela. Você vai entender o que ela quer. Às vezes ela fala, não entendo, não, faz o que você achar melhor. Aí a confiança em você. Você tá entendendo? Então, é uma das diferenciações. Então, vamos falar só, que estava te confundindo. Ó. Vamos falar de técnicas, né? A cliente vai falar, eu quero a técnica gatinho. Gatinho não é técnica. As técnicas são fio a fio, que envolve, deixa eu levantar aqui, minha letra está muito feia. Fio a fio envolve eu acho que eu nem apareci. Está ótimo, é importante aparecer aqui. Ó, então o que envolve a técnica fio a fio? É um fio por fio, que é um fio da extensão no fio natural da cliente, não é? Então, quais são os efeitos que envolve a técnica fio a fio? Os efeitos brasileiro, os Ws, 3D, 4D, 5D, 6D. Você tá entendendo? Até 16, não sei o que lá. Não entendi, peraí, não entendi. O fio a fio, tá. Aí ele faz, tá, a técnica é o fio a fio. O efeito que ele causa é o brasileiro, né? Não. Você tá falando que dá pra causar, um dos efeitos. Um dos efeitos que engloba a técnica fio a fio. Aí, o que você quis dizer com esse W aí, tipo? O W, 3D, 4D, 5D, 6D. Ó, 3D, 4D, 5D, 6D, 16D. O que significa esse D, Vanessa? É a quantidade de fios num fio só. O brasileiro é o Y. Então, o brasileiro, o fio dele é assim, ó. Não, peraí. Ó. Não é assim? O brasileiro? Ó, o W, 3D. 1, 2, 3. O 4, 1, 2, 3, 4. O 5, 1, 2, 3, 4, 5. O 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E assim por diante. Então, ó, eu quero que vocês entendam. Técnicas não é efeito. A técnica é a fio, que é um fio por fio natural da cliente, que envolve os efeitos, ó. Os efeitos. Jesus, que letra. Os efeitos aqui, ó. Você tá entendendo? Aí tem a outra técnica, que é o capping. Que é o capping? São 2 fios da extensão colados em um fio natural da
natural. Que pode ser. Aí tem duas formas de fazer o capping. 2 fios de extensão em um fio natural. Aqui, vou desenhar. Eu sou maravilhosa para desenhar, ó. O fio da cliente, não é? Ó, o fio da cliente, ó. Vou fazer o capping. O capping. Tem duas formas de fazer o capping. Sanduíche e o empilhamento, ó. Gente, melhor que isso, só isso. Melhor explicação que essa, você tá entendendo? Ó, então o cap, que são os cílios com mais de 30 dias. Sanduíche é um fio em cima da extensão. Não, olha aqui primeiro. Você me perguntar depois. Tá. Eu vou deixar você copiar. Então, o cap são cílios 30 dias mais. Quem não faz manutenção, fica 30, 35 dias, 40, 45 dias. Eu já tive cliente com 42 dias com cílios. Poucos, mas tem. Tem cliente que tem o ciclo mais lento. Eu, Vanessa, faço sim manutenção do capping de forma saudável. Eu te expliquei como é que você faz. Tirou um, tirou outro, depois eu vou falar mais sobre isso. E tem duas formas de fazer o capping. O sanduíche, que é um fio em cima, outro embaixo, e o empilhamento. Então, o sanduíche, aqui é o fio da cliente, não é? Eu vou colar um fio por cima, a extensão por cima e outra extensão por baixo. Porque essa técnica aqui, ó, essa forma de fazer aqui, ó, é o que dá o efeito de 30 dias mais. Porque a cliente vai pentear os cílios, ó, tem fio por cima e fio por baixo. Se ela penteia por cima, o de cima sai, tem um por baixo. Você tá entendendo? E na técnica tradicional, é só um fio. Se ela pentear e ele saiu, não tem outro ali. Então, a manutenção é mais rápida. Então, o que faz durar 30 dias mais é o sanduíche. E tem, ó, o empilhamento. O que é o empilhamento? Você vai pôr 2 fios. Ou 2 por cima, ou 2 por baixo. É só 2, tanto em cima quanto embaixo. Só 2. Você tá entendendo? Só 2. E outra coisa que você tem que prestar atenção, você tem que ver a saúde do fio do cliente, a espessura, o tamanho, para ver se ele vai aguentar os 2 fios que você vai colocar. Então você tem que pensar também se você vai pôr um fio muito grande, porque talvez o fio da cliente não suporte. Esse fio, essa forma que você faz aqui, ó, que é o empilhamento, se a cliente pentear o fio por cima, se sair, sai os 2. Por isso que ela não dá o mesmo resultado dos 30 dias. Eu acho que o custo não dura. Você tá entendendo? Dura mais. E ó, eu gosto, quando eu vou acoplar, eu gosto de acoplar por baixo. Porque o atrito é menor. Porque por cima ela penteia, né? O atrito é menor e vai durar mais. E tem outra coisa também. Às vezes você está fazendo cap, você está fazendo o sanduíche, mas vai ter um posicionamento lá que você não consegue, naquele fio, pôr um embaixo ou em cima. Mas você pode pôr ou em cima ou embaixo, os 2. E tem a terceira técnica, você está entendendo que é técnica, né? Esses aqui, ó, é o efeito os efeitos do cap. Não é efeito não, é a forma que faz. O efeito é diferente. E aqui, ó, existe com a gente montar os fãs, que eram de antigamente, que não é da época de vocês. Eu sou da época dinossauro dos cílios, que montava os lequezinhos. A gente só tinha o fio a fio e os fãs. O fio a fio ainda tem o fio clássico, ó. Entendeu?
sabe o retinho? Só um. Uhum. Aqui montava os fãs do mega volume e do volume russo. Hoje já quase não faz. Hoje já tem os fios tudo montadinho. Você tá entendendo? Que aí a gente pegava, ó, vamos supor, o volume russo a gente usava de 2 a 8 fios num só. Aí a gente montava o lequezinho. E o mega volume é de 8 a 16, a gente montava o leque também. O mega volume a gente usa o 0.03 e o volume russo 0.05 e 0.07. Eles têm que ser bem fininhos, para aguentar, tá vendo? 16 fios. É tipo a cristalização que fazia, É, né? Porque juntava tudo, é, né? A gente fazia, Era a isso. gente fazia antes, tá? E aí, ó, aqui, ó, o fio a fio clássico, que a gente usa o clássico, tem ele 0.15, né? E ponto 0.20. O 0.20 a gente usa o elipse. E aqui, ó, esses aqui, ó, a gente tem a opção do 0.05 e o ponto 0.7. O 0.7 é o mais usado. E o capping, o correto do capping é usar o ponto 0.5. Mas determinados fios e marcas a gente pode usar o ponto 0.7. Mais saudável é o 0.5. Ficou dúvida? Não. Nadinha, né? Agora você pode copiar. Agora você consegue. Senão, se você copiando e eu explicando, você ia me perguntar de novo. Que é o tipo de técnicas. Pronto? Aham. Qual outra dúvida agora? Não, era só essas duas. No caso, essas. Você já passou na primeira aula, né? Na primeira parte. Sim, a gente faz É, só quando fez o desenho, né? Por isso que eu gosto de mim. Não, falando assim, as dúvidas que eu tinha, você já passou na primeira parte que você fez aí do quadro. Não tem dúvida mais. Não. Então você sabe Agora o que estudar precisa, o que você para fazer o mapping. Para fazer o mapping, o que você precisa? Eu tô te instigando para saber se eu tô te perguntando para saber se você aprendeu mesmo. Como assim? Fala de novo? Para fazer o mapping, o mapeamento da pessoa, o que você usa? Para fazer os cílios da pessoa, o mapeamento. Ó, você precisa da numeração, né? Você precisa do que mais agora? Repartições, não é não? Sim, o mapping é as subdivisões, né? Tá. Aham. É a divisão no Achar o início, fim. Isso. Mas para criar os cílios da pessoa, numeração, Então. curvatura Aham. e tamanho. Posso pular a casinha de numeração? Essa era uma pergunta que eu ia fazer, só que esqueci dela. Pode pular? Eu ia perguntar isso mesmo. Você pode pular, por exemplo, do 10 pula por, exemplo, do 10 pula por 9. Sim. Você está pulando do 10 para o 9, pode. Mas você não pode do 9 para o 11, porque da escada. Tipo. Isso, dá degrauzinho. Então, para ele ficar bonito, a gente chama de alinhamento. Mas se eu não quiser pular, não preciso, né? Não é uma regra também que
Por exemplo, tem olho que você vai precisar pular o tempo. Como assim? Tipo, você não precisa colocar isso na minha cabeça que, nossa, é regra alguns tipos de olho, preciso pular o número. Sabe? Você consegue entender o que eu tô querendo dizer ou não? Não, não entendi. Não, então deixa assim mesmo. Não, porque assim, ó, no olho da pessoa lá, Uhum. ó, né? Aqui, ó. Você vai fazer, ó. Vamos supor que é o 12, o 11, ó. Pular pra onde que você fala? Exemplo do bem nesse meio. Você quer pular de qual casinha? Do 11. Peraí, rapidinho, só pra tentar analisar aqui. Do 11 eu já pulo pro. Dá exemplo e diminuindo aí, do 11 pro 9. Não, você não pode ir no 10 aqui por 9 do lado do 11. Entendi. Porque senão dá essa degrau. Uhum. E são 1 milímetro de diferença. Aí vamos supor, se você passa do 9 para o 11, são 2 milímetros. Aquele topo Entendi. seu, aquele cílios lindo, alinhadinho, o que vai acontecer se você pular aqui, ó? Vai ficar um 9 e já vai ficar grande aqui, ó. Sendo que seria aqui, ó. Uhum. Ó o degrau aqui, ó. Você tá entendendo? Entendi. Então não pode. Pode ficar bonitinho, não. Ficar alinhadinho. E tem as curvaturas, né? São só para frisar aqui. D. Tem a L, L+, LC, LD, tem M. Então os que estão usando no Fox é o L e o M. A base do L, o que o L faz? Ó, o fio do L tem, ó, ele faz para depois fazer aqui, ó. O LD já é mais curvado. Lembra que eu te falei que mais reto tira o fundo do olho? Que não pode usar muito curvado? E ó, esse aqui, ó, jamais. Fica horrível. Quando lançou esse DD, ele é bem curvado assim, ó. Aquele olhar fundo, fica mais fundo ainda. Já teve uma moça que usou em mim e ficou horroroso. Por quê? O meu olhar, eu tenho muita pálpebra caída, ele fica muito encolhido assim, ó. O olhar fica mais pra Entra dentro. pra dentro. Sim, esses aqui já é mais reto, ó. Aqui são mais retos. Faz assim, ó. Então, ó, o C faz assim, o CC faz assim e o D faz assim. Faz mais curvado. Uhum. Tá vendo? Eu já usei muito o CC. Principalmente no fio a fio na época, que fazia muito. Porque ele é um intercalo desse e desse, ó. Uhum. Mas hoje no mercado, para você fazer dinheiro, é o D. Aí tem as tendências que a gente faz, as tendências. Tendências. Que é o Fox. Que é esses dois aqui, ó. Aí vai depender da marca, tá? Tem como você fazer a tendência também, delineado, que você faz com C. Eu já fiz o efeito delineado, que ele ele começa bem petitico e faz o biquinho assim. Ele parece o Fox, mas não é. Aí eu usei a curvatura C. Eu começo bem pequenininho, tipo assim, ó. Se for fazer aqui, ó, eu uso 8, vamos supor, eu tenho 7, né? Vai ver que eu tenho 7 aqui. 8, aí 9. Ainda vou usar. Ó, essa pupila dele aqui, tudinho, ó, eu vou usar 9. Tá vendo? Encerro aqui, ó. Aham. Eu vou usar o 9. Aí, ó, vamos supor, se eu vou até o 12, eu vou 10, 11 e o 12. Entendi. Você entendeu que vai ficar, ó, bem pequenininho e depois ela vai fazer isso aqui, ó. E é o efeito delineado. E os tamanhos, numeração, curvatura, não é tamanho com numeração, é a mesma coisa, né? Olha. Aqui é tamanho, viu? A tia aqui tá ficando velha. Espessura. Então a gente tem a espessura 0,03, 0,05,
0.07, 0.10, 0... Tinha 12, 0.15, 0.20, 0.25. Aqui no Brasil, geralmente não usa 0.25. Aqui do mega volume. Eu sei que os fios lá, os W16D, tem ele 0.03. Por quê? Para dar o efeito mega volume, mas ele tem que ser fininho, bem levezinho. Os 0.05 e 0.07 são do volume russo e dos fios tecnológicos. O que são fios tecnológicos? Você sabe? Não. Os fios tecnológicos foi o que eles fizeram para facilitar a vida de vocês, que é o Y e o W. E eles são chamados de fios tecnológicos. A gente usa tanto 0.05 quanto 0.07. E daqui para cá é do fio a fio. Quanto menorzinho, mais fino ele é. Se você for usar o cônico do 0.15, que é aquele antigo que eu falei, redondinho, mais pesadinho. Se for usar o 0.20, é o elipse, aquele que é bem leve e tem as duas pontinhas na frente. Antigamente a gente chamava ele de tesourinha. Hoje chama ele de elipse ou flat. Tem marca que vai vir assim, elipse ou flat. Deu para entender? A gente vai falar pra vocês, só pra deixar. Pronto? Tem mais dúvida? Não. E agora? Mas a explicação foi boa. Foi boa? Deu para entender? Gostei da aula de hoje. Você gostou? Gostei. Que maravilha, então. Então deixa eu tirar aqui.